Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, a Pro vai estar explicando o conteúdo de matemática de ontem, né, que está lá na plataforma, junto com a lição de Ciências e Português de hoje, do dia 19/10. Então, essa aula aqui tem atividade de ontem, dia 18, e de hoje, do dia 19, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida aí em relação aos conteúdos desse vídeo, a Pro vai pedir para que vocês anotem ou me mandem uma mensagem, só que aguardem um pouquinho, porque de terça-feira, né, vocês sabem que nós professores aí estamos em reunião, então pode ser que a Pro demore um pouquinho para responder. Então, se você quiser anotar para perguntar na próxima aula ou quiser mandar mensagem, só aguardar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá para o vídeo não ficar muito grande, o conteúdo aí é um pouco extenso, então vamos lá. A gente vai começar falando do conteúdo de matemática, que é da atividade de ontem, que está lá na plataforma. E nessa atividade a gente vai estar falando um pouquinho sobre ângulos, retas e os tipos delas. E para isso a gente vai estar usando o livro na página 145, 146 e 147. Mas antes da Pro falar das páginas do livro, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre as retas, dar uma explicação aí, porque vocês vão precisar, né, entender o que é uma reta paralela para poder responder as primeiras páginas e depois as outras também. Então, lembrando, o que são retas paralelas? São retas que não apresentam um ponto comum entre si. Elas possuem a mesma distância entre elas. Então, uma reta paralela são compostas aí, né, por retas, né, são duas retas, pelo menos, de duas ou mais, em que elas possuem a mesma distância entre elas. Então, de uma ponta a outra, seja em qualquer ponto da minha reta que eu pegue para medir, ela vai ter a mesma distância. E elas nunca vão se encontrar. Então, se eu puxar essa reta, puxar, elas nunca vão se encontrar. Em nenhum momento vai cruzar uma reta com a outra. Ela sempre continua paralela, então, uma ao lado da outra. Por exemplo, aqui a gente tem duas imagens. A gente tem uma faixa de pedestres. Então, essas linhas, né? Vamos por aí, a faixa preta, a branca, elas são paralelas. Então, elas estão lado a lado. E se eu puxar ela tanto para frente e para trás, elas não vão se encontrar, não vai se cruzar. Elas permanecem uma do lado da outra, não importa a distância, o quanto eu coloque aí, né, estenda elas mais para frente ou mais para trás. A mesma coisa aqui com esse trilho do trem. Se vocês observarem agora, aqui a faixa de pedestre estava na vertical, agora é o trilho de trem na horizontal. Se vocês observarem esse trilho aqui, ele tem retas, né, várias retas paralelas aí na horizontal, em que a distância de uma para outra, ela não muda, né? Eu tenho diferentes tamanhos aí, né? Eu tenho retas paralelas que estão mais próximas, outras mais distantes. Mas uma em relação à outra, né, que está de baixo, não muda se eu pegar aqui da minha ponta, né, na esquerda, no começo dela, até o final, né, na direita. A medida vai continuar sendo a mesma. O mesmo acontece com as linhas que estão na vertical, né? A gente tem aí várias paralelas na horizontal e duas aí na vertical. E ambas elas estão de formas paralelas. Então, vocês precisam, né, ter isso bem claro quando a gente vai falando das retas paralelas. São retas, né, compostas aí de duas ou mais, porque ela precisa de pelo menos duas para ser paralela, e que elas não apresentam um ponto comum entre si, ou seja, não vai se encostar, não vai cruzar, elas sempre vão permanecer lado a lado, e que elas possuem aí essa mesma distância. Agora, em relação a um outro tipo de reta, as retas perpendiculares. Quando nós falamos de retas perpendiculares, nós estamos falando de retas concorrentes que formam entre si ângulos de 90 graus. Então, vamos lá, vamos por parte. As retas concorrentes, ou seja, são retas que se cruzam, né? Diferente da paralela que nunca cruza uma com a outra, a reta concorrente, elas se cruzam. Chega um momento que essas
essas retas, né, vão aí encostar uma na outra, vão se cruzar, como é o exemplo nessa figura aqui. E o que vai diferenciar ela de ser uma concorrente, né, normal e uma reta perpendicular? A perpendicular, ela forma o ângulo de 90 graus. Lembra que a gente estudou um tempinho atrás sobre os ângulos? Que o ângulo de 90 graus é aquele que forma, né, a gente até representa ele por um quadradinho, como tem aqui nessa imagem. Ou seja, que essas retas, quando elas cruzam, ela forma esse ângulo em que a reta que está, né, na vertical e a que está na horizontal, elas vão estar aí nesse ângulo de 90 graus, como é o exemplo aqui. Nesse caso, a forma que essas retas aqui se cruzaram, né, que essas retas concorrentes estão, a gente forma 4 ângulos de 90 graus. A gente tem o primeiro aqui, onde tem esse quadrado. Se a gente fosse marcar o do lado dele também, a mesma coisa aconteceria aí na parte de baixo. Então, isso é muito importante que vocês lembrem. As retas perpendiculares são aquelas que são retas concorrentes, ou seja, as que cruzam uma na outra, elas se encontram, e ao se encontrar, elas formam um ângulo de 90 graus, ok? Agora que vocês já sabem o que são retas paralelas e perpendiculares, vocês vão poder realizar de forma mais clara aí as lições do livro. Então, para começar, aqui na página 147, vocês têm aqui, né, projetos de ciclovias. A novidade que o professor Inácio contou aos alunos é que prefere ir à escola todos os dias em sua bicicleta. Ele pediu aos alunos que desenhassem projetos de ciclovias em uma folha de papel, de modo que todos deveriam ter 4 lados. Veja os desenhos do grupo de Jonas. Então, aí ele pediu, né, para fazer uma ciclovia, e aí os alunos desenharam de diversas formas, mas respeitando a regra aí de ter 4 lados. E aí cada aluno desenhou ali de uma forma, né, a gente tem a figura da letra A, a letra H, e cada um desenhou aí de um formato. Vocês vão ter que analisar essas figuras para responder as perguntas que vão vir a seguir. Então, número 1. É possível observar que as figuras desenhadas são quadriláteros, então 4 lados, e que entre eles há diferenças e similaridades, ou seja, tem coisas diferentes e tem coisas que são, né, aí similares, iguais. Letra A. Em quais quadriláteros você não identificou lados paralelos? Então, você vai voltar lá nas figuras, você vai ver aqui, dessas figuras, qual que não tem retas paralelas, né? Não tem um lado paralelo. Então, você vai buscar aqui uma figura que não tem essas retas paralelas. Aí você vai dizer quais são essas figuras. Depois, na letra B, você vai dizer em quais quadriláteros você identificou só um par de lados paralelos. Então, tem figuras aqui que não tem nenhum lado paralelo, tem figuras que tem um par só paralelo, né? Então só 2 lados paralelos, e tem figuras que tem, né, 2 paralelas, né? São 2 lados aí que a gente encontra essas paralelas. E aí, na B, é aquela que só tem um par, né, de lados. Já na letra C, em quais das figuras, né, em quais dos quadriláteros, há 2 pares de lados paralelos. Então, se repete tanto de um lado como do outro, essa questão de ser retas paralelas. Aí vocês vão dizer qual que é qual figura nesse momento. Depois, na número 2, a gente vai trabalhar aqui com a nomeação. Então, vamos nomear os quadriláteros que têm somente um par de lados paralelos, de trapézio. Então, todo quadrilátero, né, toda figura aí formada de 4 lados que tem somente um par de lados paralelos, ou seja, só tem aí as retas paralelas repetindo uma vez, a gente chama de trapézio. E aí, observando lá nas imagens, você vai dizer quais dos quadriláteros acima são trapézios. Então, olhando para essas imagens, quais tem aí, né? Você já vai ter visto quais são as que têm somente um par de paralela, e aí você vai dizer aqui, né, que são os trapézios. Número 3, agora, né, em relação às outras figuras. Vamos nomear os quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos, que são os paralelogramas.
Quais são os quadriláteros acima, que são paralelogramas? Aí você vai voltar lá nas figuras, observar qual que tem aí dois pares de lados que são paralelos, e aí você vai dizer aqui. Então, você vai estar nomeando essas figuras como paralelogramas. E aí aqui tem só um lembrete, né? Paralelogramas são quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos. Então, você vai responder, pode ir com calma, analisa bem as figuras, pode acabar confundindo uma figura com a outra, então conta para ver certinho quais são as paralelas, quantos são os lados, né? E aí você vai conseguir responder certinho. Na página seguinte, a gente vai retomar a questão dos ângulos, né? Falando ali, principalmente usando os retângulos. Então, vamos lá. O professor Felipe comentou com os alunos que os ângulos recebem nomes especiais dependendo de sua abertura. Há o ângulo reto, o ângulo agudo, que é menor do que o ângulo reto, e o ângulo obtuso, que é maior do que o ângulo reto. Veja o que ele desenhou na lousa. Então, ele desenhou esses três tipos de ângulos, o reto, agudo e obtuso. O reto, a gente já viu que é aquele ângulo que forma os 90 graus, né? Então, ele tem esse formato, o ângulo reto. Já o ângulo agudo, ele é menor do que o ângulo reto. Então, a abertura de uma ponta a outra, né, dessas duas retas, por exemplo, ela vai ser mais fechada, vai ficar menor do que o ângulo ali de 90 graus. Já o obtuso, ele fica maior, então ele passa ali do ângulo reto, se tornando aí o obtuso quando a abertura dele, de uma ponta a outra, nesse caso dessas setas, é maior do que a do ângulo reto. Então, a gente tem esses três tipos, ângulo reto, agudo e obtuso, certo? Aí, a gente vai para os exercícios. Número 1. Observe os paralelogramas que o professor mostrou aos alunos. Então, ele mostrou ali as figuras A, B, C, D e E. Vocês vão analisar, né, observar cada um desses paralelogramas e vão responder. Na letra A, em quais paralelogramas você identifica ângulos retos? Então, olhando para esses aqui, quais são as figuras, né, quais desses paralelogramas têm ângulo reto? Aí você vai dizer aqui as letras, né, dessas figuras. E depois, na letra B, como são os ângulos dos paralelogramas A e D? Então, olhando ali para a figura A e para a figura D, a gente tem ângulos de que tipo? A gente tem ângulos reto, obtuso ou agudo? Aí vocês vão colocar ali qual que é o tipo do ângulo. E aí, né, de novo, um lembrete: retângulos são paralelogramas em que todos os ângulos são retos. Então, quando a gente tem uma figura que é um retângulo, a gente já sabe que todos os ângulos delas vão ser os ângulos retos, porque o formato dela indica isso pra gente, ok? E para finalizar nessa parte aqui desses exercícios, a número 2 diz para você ali quais das figuras acima são retângulos. Então, você vai dizer quais são as letras dessas figuras que montam um retângulo, ok? Essa daqui tá bem facinho. E aí, para a gente encerrar a parte de matemática, a gente tem mais alguns exercícios aqui falando agora dos losangos. Então, você viu que a gente trabalhou com várias formas geométricas, usando aí para analisar ângulo, retas. Então, tudo isso é composto aí dentro dessas figuras. E agora, né, em relação aos losangos. Número 1. Observe os paralelogramas e analise as medidas de seus lados. Então, olhando para todos esses paralelogramas, a gente vai analisar essas medidas. Então, letra A. Em quais paralelogramas todos os lados são congruentes? Então, lembrando, né, que quando a gente fala de que os lados são congruentes, significa que os lados têm a mesma medida. Tem até uma notinha aqui embaixo. Então, losangos são paralelogramas que têm os lados com a mesma medida, lados congruentes. Então, quando um lado tem a mesma medida do que o outro, a gente chama de lados congruentes. Aí vocês vão dizer aqui na letra A quais são essas figuras que têm esse tipo aí de lado.
Na letra B, vocês vão responder o que acontece com as medidas dos lados dos paralelogramas A e B. Então, olhando para a figura A e B, o que acontece com as medidas dos lados? Né? Elas são iguais, são diferentes? Você vai relatar aí o que cada uma dessas duas figuras acontece aí na análise delas, ok? E aí, para finalizar, no número 2, você vai responder ali. Quais das figuras acima são losangos? Então, olhando lá, nessas mesmas figuras, você vai dizer, olhando para elas, quais são losangos, né? Aí você coloca ali as letras em que elas são apresentadas. E aí, para terminar essa página 147, a gente tem ali, Jonas é muito observador e fez uma descoberta. Então, ali vamos analisar a descoberta dele. O quadrado é um paralelograma que tem os 4 ângulos retos e, por isso, posso dizer que é um retângulo. O quadrado é um paralelograma que tem os 4 lados com a mesma medida e, por isso, posso dizer que é um losango. Posso dizer que o quadrado é retângulo e é losango? O que você acha? Então, você vai analisar essa descoberta dele, né? Essa observação, e você vai dizer se você concorda ou não, se sim ou não. Se é o que ele falou aí faz sentido, se é verdade ou não, ok? Então, é isso na atividade de matemática que a gente tinha em relação ao que tinha lá na plataforma de ontem, ok? E agora, indo para as atividades de hoje, que estão lá na plataforma hoje no dia 19. A gente tem a parte de ciências, em que vocês vão estar realizando uma atividade avaliativa. Então, na nossa última aula de ciências, a gente falamos sobre o coração e os pulmões, e também, né, sobre os órgãos por dentro da barriga. Então, o que a Pro tem aqui para dar de orientação? Antes de fazer essa atividade avaliativa, dá uma lida, retoma lá nos conteúdos, e aí depois, né, enquanto a Pro vai tendo a aula lá de manhã, vocês vão, né, fazendo esse resumo, e aí quando der o horário que vai ser a nossa aula, né, seria às 11 horas, a Pro vai estar enviando para vocês o link dessa atividade avaliativa, tá? Aí vocês vão responder lá no Google Formulários várias perguntas sobre esse conteúdo de coração e pulmões e por dentro da barriga, tá bom? Então, é legal vocês darem uma lida antes para responder depois a atividade, ok? E aí é isso em ciências. Hoje a gente não vai trabalhar com livro, a gente não vai fazer nenhuma atividade que está na plataforma. É essa daqui que eu vou mandar o link para vocês. Então, não precisa copiar nem nada do tipo, tá bom? E aí, então, para a gente encerrar a nossa disciplina de português que a gente também tem hoje, vocês vão trabalhar ainda com a propaganda, só que agora a gente vai falar da propaganda enganosa e que isso leva também a gente a falar da cartilha do consumidor. A minha dica é que antes de você for realizar os exercícios, assista o vídeo que tem lá na plataforma, que vai falar um pouquinho sobre, né, os direitos do consumidor, e aí é legal para você conseguir fazer a atividade, tá bom? Mas a gente vai estar trabalhando aí na página 190 e 191 do livro de português. Então, com esse tema, propaganda enganosa e cartilha do consumidor. E aí tem até uma charge aqui. Então, dia do consumidor. O frango congelado que comprei está cheio d'água. Senhor, coloque batatas e faça uma canja. E não precisa acrescentar água. Aí, vem ali. Quantas vezes nos sentimos assim como o personagem do lado? Lesados nos nossos direitos do consumidor? Então, às vezes acontece situações, né, de que a gente acaba caindo numa propaganda enganosa. Então, uma propaganda que a gente achava que aquele produto ia ser muito bom, que aquele serviço que a gente ia contratar seria de qualidade, mas acaba não sendo. Às vezes a gente nem recebe o produto, não recebe o serviço. Então, isso se encaixa dentro da propaganda enganosa. E é muito importante a gente conhecer a propaganda enganosa para a gente não cair nessas propagandas. E também, se caso a gente caia, para a gente entender quais são os nossos direitos de consumidor e como, né, aí recorrer caso aconteça.
Então, para isso, a gente vai trabalhar ali na página 190 com essa questão. Então, tem lá, propaganda enganosa e a cartilha do consumidor. Número 1, leia a tirinha a seguir. Eu era assim e fiquei assim. Aí tem lá, né, essa mesma coisa escrita no cartaz, tá escrito lá, sopão da lagarta. Uau! Ei, isso é propaganda enganosa, diz ali o outro personagem. E aí tem uma pergunta ali embaixo assim, você acha que a lagarta precisa do sopão anunciado para virar borboleta? Então, aí pelos seus conhecimentos, né, científicos, do que você conhece sobre as borboletas, você acha que essa lagarta aí vai precisar tomar esse sopão dessa propaganda que diz que aquela lagarta era assim e ela ficou assim por causa, né, do sopão? Você acha que ela vai precisar tomar essa sopa ou não? Ou é igual o outro personagem diz que isso é uma propaganda enganosa? Aí você vai dizer aí nessa pergunta, ok? E aí tem um trechinho aqui embaixo também, que é levar o consumidor ao erro quando o produto não cumpre o que promete é fazer propaganda enganosa. Então, quando a gente se depara com um produto que a gente compra e o que a gente esperava dele não acontece, porque foi feita uma propaganda que aquele produto era muito especial, que ele tem várias funções, e aí você chega, você recebe o produto e não era nada daquilo do que estava falando, significa que esse produto sofreu de uma propaganda enganosa. Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui nessas páginas agora. E aí, na número 2, diz um pouquinho sobre isso, né? De quais são os direitos que o consumidor tem para fugir ou então para se defender caso caia aí nessas propagandas enganosas. Então, tem lá assim. Você sabia que há uma cartilha do consumidor com todas as informações necessárias sobre compras e contratação de serviços? Veja alguns dos 10 direitos que você tem ao comprar um produto ou serviço. Então, aqui são 5, né, desses direitos, tem vários outros, mas aqui tem 5 que foram separados. Então, lá, número 1, proteção da vida e da saúde. Você deve ser avisado pelo fornecedor sobre os riscos do produto à saúde e à segurança. Então, toda vez que você compra um produto ou um serviço, né, esse produto e esse serviço, ele tem que vir avisando pela quem está fornecendo ele sobre os riscos que ele pode trazer à saúde e à sua segurança. Se acontece alguma coisa e esse produto não vir indicando que causa algum risco à saúde e à segurança, foi feita então aí uma propaganda enganosa. Por exemplo, né? Vamos ver, a gente está lá vendo uma propaganda de um creme e diz lá que 100% natural, não causa nenhum dano à pele. E aí chega, você compra, passa lá o produto na pele, no rosto, e aí aquilo te dá uma alergia e né, aí prejudica a sua saúde, sua própria segurança. E o que acontece? Foi uma propaganda enganosa, né? Então, se o serviço a pessoa que vendeu e o produto não estava indicando que poderia ter esses riscos, né? Foi feita aí uma propaganda enganosa. Número 2, educação para o consumo. Você tem direito de saber como fazer o consumo adequado e correto do produto. Então, às vezes a gente pega, né, um produto e que a gente fala assim, nossa, vem com as instruções, né, ali de como utilizar, mas é tão óbvio. Então, por exemplo, um shampoo. Todo mundo sabe como usa um shampoo, mas é obrigatório todos os produtos virem lá explicando, né, como que é um consumo adequado e correto para utilizar aquele produto. Por isso que muitos, né, itens acabam vindo com essas informações. Número 3. Liberdade de escolha. Você tem direito de escolher o produto ou o serviço que achar conveniente, né? Isso aqui a própria explicação já diz, né, o que é. Número 4. Informação. Todo produto deve ter informações claras sobre quantidade, peso, composição, preço, riscos e modos de usar. Então, todas essas informações devem vir nos produtos, nos serviços que são contratados.
Você precisa saber o quanto você está comprando, o que vem, né, a composição do que ele é feito, o quanto você está pagando, quais são os riscos, os modos de usar. Então, tudo isso deve vir contido no produto. E por último, proteção contra propagandas enganosas e abusivas. Então, você pode reclamar, pode e deve, pois essas propagandas são proibidas e são consideradas crimes, né? Então, existe o crime aí, né, de propaganda enganosa e abusiva. Então, se você acha que um produto ou um serviço é uma propaganda enganosa ou uma propaganda abusiva, né, que vai contra aquilo que o produto está querendo dizer, você pode reclamar, né? Você tem o direito aí de reclamar, de entrar na justiça. E aí é o que a gente vai fazer hoje. O gênero textual que a gente vai estar trabalhando aí é um formulário de devolução, de troca, uma reclamação. Essa atividade vocês podem fazer em dupla ou individual, né? Cada um pode decidir aí. Aqui a Pro tem as informações que aparecem ali no comecinho, mas tem mais, né? No livro de vocês precisam completar todas elas. Então, vocês vão, né? Se for fazer em dupla, vocês vão imaginar aí juntos um produto de uma loja e que vocês compraram esse produto. E aí vocês estão insatisfeitos por esse produto por algum motivo, vocês que vão escolher o motivo. E aí vocês vão ter que preencher esse formulário abaixo para fazer essa reclamação e solicitar uma troca ou a devolução do produto. Então, você vai ter que colocar quem é o cliente. Então, se você está fazendo em dupla, cada um aí coloca o nome, né? O telefone para contato, endereço, bairro, cidade, qual foi o produto que você comprou, então, esse produto que você escolheu, a data da compra. Então, vocês podem inventar essas informações, né? Aí vai ter lá o motivo do porquê você está querendo a devolução, a troca, né? Para você dar mais detalhes. Você tem que assinar esse formulário, tem que colocar a data. Então, vocês vão preencher esse formulário de devolução todinho, tá bom? E de português é isso, tá bom? A gente finaliza aqui. E o que vocês precisam me enviar hoje, né? A atividade de matemática que foi feita, que é referente a de ontem que está na plataforma. E hoje vocês vão me mandar a foto desse formulário de reclamação e responder a atividade de ciências, né? Que eu vai mandar o link para vocês, certo? Então é isso. Leiam aí com calma todo esse material que a Pro mostrou para vocês, todas as informações do livro. Tenta realizar os exercícios sozinho, né? Sem antes já sair perguntando para a professora ou para alguém em casa. É importante que você tente fazer sozinho para você ver onde que é a sua dificuldade, para poder estudar mais. E caso você tenha dúvida, anote aí para a gente conversar depois lá na nossa chamada de vídeo ou então para você mandar para a Pro depois, ok? Então é isso. Boa atividade para vocês e até a próxima aula.